fique à vontade. Senhor, pode ficar sentadinho. Mas os demais vamos ficar de pé no momento da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui meditar no livro de Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. Capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, muito conhecido. Louvado seja Deus, mas creio que Deus vai falar com cada um de forma diferente. Amém? Que diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. Verso 6 diz: e ele, tremente e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E dando um pulinho para o verso 15, aleluia, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Glória a Deus. A missionária está com a oportunidade de ensinar a Helena Paradeiro por esta palavra, em nome de Jesus. Logo mais em cena. Amém. Glória a Deus. Eu sou a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Querido Deus e Pai amado, nós te agradecemos por esta rica palavra, Deus. Toma tudo na tua mão, esse trabalho, essa obra, Deus. Toma nas tuas mãos. Que a honra e a glória seja somente a ti, todo louvor, meu Pai. Querido Deus e Pai amado, visita nesta noite em cada coração, Pai. Visita nesta noite, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, meu Pai, eterno do céu, cada um que por essas portas passaram. Querido Deus e Pai amado, esse trabalho desta noite, que estamos todos reunidos, é só para te adorar. Porque a honra e a glória é só para ti, Jesus. Nós só te agradecemos por tudo que o Senhor faz. Amém. E a igreja, dê uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Poder sentar em nome de Jesus. Amados, a irmã Maria pediu uma oportunidade, ela está com a oportunidade rapidinho, e logo mais iremos louvar o departamento que está com a oportunidade já. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus, porque eu estou de vera feliz, muito feliz mesmo, né? A consagração de manhã foi uma bênção de Deus. Deus falou ricamente conosco que estava, né, na consagração. Então foi muito bom, né? Quero dizer para você que o nosso Deus é bom o tempo todo, né? Ainda que nós sempre faz com Ele é conosco todo o tempo, né? Eu estou feliz porque alguns dias atrás eu falei do meu filho para a igreja, disse que ele tinha separado da moça, e lá vai, realmente ele separou.
E ele queria vir embora, pedia socorro, mãe, eu quero ir embora, mas eu não tenho dinheiro para ir embora, porque ele trabalha e todo o dinheiro é da beldade, então ele não ficava com dinheiro. E eu disse, eu vou te trazer. Eu não sei onde eu vou buscar dinheiro, mas eu vou te trazer para cá. E eu não sei se de avião ou se de ônibus, ou seja, montado no burro, mas você vem para casa. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estava um pouco difícil para mim, porque o salário mínimo é bem pouco, mas eu tinha direito a uma férias. E a moça falou que não ia me dar férias. Aí só em julho, eu digo, não, em julho só. Aí eu disse, está nas tuas mãos. Eu dobrei o meu joelho, falei para a minha pastora que é a pessoa que mais me ajuda em oração é essa princesa do Senhor Jesus. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar o meu vestido da festividade, tenho aqui sandália, porque eu não vou ter dinheiro. Mas aí eu dobrei o joelho e fui buscar o Senhor, para a honra e glória de Jesus, saiu a minha férias. Deu para mim pagar o meu, que eu estava devendo, as minhas continhas que eu estava devendo, e deu para eu pagar a passagem do meu filho, não de avião, porque estava muito caro, a gente não conseguiu nenhuma promoção. Mas aí ele está vindo de ônibus, né, no ônibus confortável, e amanhã, 6 horas da noite, ele está na rodoviária de Maceió. E eu agradeço muito a você que orou pelo meu filho e aí na hora. E eu creio que ele vai aceitar Jesus, porque ele é a igreja batizada nas águas. Então ele já conhece a palavra. Para você que já conhece a palavra e se desvia, é difícil de voltar, não é impossível, mas é difícil. Mas eu creio no Deus que eu sigo, no Deus que me tirou da mão, no Deus que me tirou de onde eu vivia e me trouxe para sentar no meio dos príncipes. Eu creio que ele vai aceitar Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Departamento Coluna de Betel, deixar a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Jesus. Glória a Deus. Digno ao Senhor toda honra e glória. Amados, último momento do ofertório, em nome de Jesus. Eu convido o presbítero Francisco, que está ali tão quietinho, para ele louvar. Eu não sei se é oportunidade que está ali, que eu olhei, mas estou assim. Olhe por mim, estou esquecendo das coisas. Olhei e já esqueci. Glória a Deus. Presbítero Francisco, está com a oportunidade em nome de Jesus. Você, em nome de Jesus, vamos se levantar, ficar sobre nossos pés. Você que pode ficar de pé, fique de pé. Se não puder, fique sentadinho, não tem problema, né? Papai já sabe todas as coisas, mas se você tem vigor e tem saúde, fique de pé para adorar o Senhor, né? Glória a Deus, porque soldado tem que estar de pé, em nome de Jesus. E quando ele louva, amados, que tem, como dizimar e ofertar, você vai chegar aqui à frente e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Glória a Deus. Saúde a igreja, uma paz do Senhor, amém? Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Bom é estar aqui nessa noite, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. De se clamar a petição não respondida, de esperar viver a vida destruída, desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição de esperar viver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas sempre vem aí e tenta decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Se for ele quem apareceu, depois de 4 dias, de Lázaro morreu, aquela tumba fria já não existia.
este louvor, né, que o presbítero Francisco louvou. Já vou passar para a pastora para ela orar pelos dízimos, ofertas e o preletor da noite. Só que João 11, a qual Paulo louvou, que diz assim, no verso 39, 11:39 de João, que diz: E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O 40 diz: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Então, não temos que ter dúvida. Morto há 4 dias, gente, 24 horas a gente já não aguenta. E 4 dias. Jesus trouxe a vida, aquilo que para mim e para você é impossível. Então, creia e verás a glória do Senhor. Amém? Deixa eu te agradecer a vida oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para a igreja ficar. Senta um pouquinho. Bem rapidinho, eu quero apresentar os visitantes. Apesar que deixa eu ver. Mas estamos visitando Sertão. Certo? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Os nossos irmãos estamos visitando, Deus abençoe. Amados, eu quero apresentar. Glória a Deus. Como eu apresentei quarta, né? Quero apresentar nessa noite nosso irmão Elcio. Seja bem-vindo. Voltou para a casa do papai. Ele não estava afastado, viu, amados? Ele só não estava aqui. Mas ele voltou para congregar conosco. Estou muito feliz. E eu gostaria de saudar Zé Antão e o nosso irmão Elcio. Os demais irmãos que estão conosco, em nome de Jesus. Bem rapidinho. Aleluia.
departamento, coluna de Betel. Você é nosso convidado, venha se alegrar conosco, venha procurar, venha louvar, venha agradecer a Deus por esses 15 anos conosco. Os oradores dos profetas, Pai, está aqui. O dízimo da oferta, os teus santos. E assim, Pai, o Senhor tenha recebido cada um dos teus filhos. Que o Senhor tenha recebido as vossas ofertas, os vossos dízimos. Abençoa, Pai, muitíssimo a cada vida que veio ao teu altar, meu Deus, colocar a sua oferta, meu Deus, Senhor, diante do Senhor. Sinta, Pai, cada dia mais. Abençoa, eu peço, em nome de Jesus. Amado, nós queremos apresentar o servo do Senhor, ele manda Senhor. Vamos colocar o servo do Senhor. Para que Deus venha usar, pois Ele conhece também a minha você, Pai. Já aqui, meu Deus, na vida do teu filho. Meu Deus, eu coloco ele nas tuas mãos, porque o Senhor conhece nós, como também conhece a cada um de nós. Sabe, Ele conhece a estrutura do teu céu. E assim, Pai, o Senhor visite cada palavra, Deus, que o Senhor vai colocar na boca do teu filho para ser transmitida para a tua igreja. Te dou graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja, irmão Pai de São Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Peço que abra a Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4. O versículo 35 até o 41. Marcos 4, 35 ao 41, que diz assim: E naquele dia, sempre já tarde, disse: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar me obedecem? Amém, igreja? Amém. Vamos para agradecer ao Senhor por esta palavra abençoada. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, a tua filha já orou pela minha vida, Senhor. Mas eu te peço mais uma vez, como sempre de costume, usa a minha vida, Senhor, de acordo com a tua vontade e o teu querer, Senhor. E que tudo que vier a sair da minha boca, Senhor, tudo que vier a ser feito nesta noite, seja para a honra e a glória do teu santo nome. É isso que eu te peço, eu já te agradeço, a igreja diz: Amém. Pode tomar alguns assentos. Irmãos, essa palavra, essa mensagem é muito conhecida de todo o povo de Deus. Uma mensagem, eu creio que todos já ouviram, já leram, já ouviram pregações, e creio que Deus vai falar diferente nesta noite. Tive a oportunidade de estar pregando essa palavra quarta-feira lá no Antônio Luiz, e Deus pediu para mim pregar aqui nesta noite uma palavra que vem falar sobre fé. E como tema para essa mensagem, eu quero dar a fé dos loucos. A fé dos loucos. Por que, irmão? Essa fé dos loucos. É assim que nós somos chamados pela sociedade. Loucos que creem na palavra e no Evangelho de Jesus Cristo. Loucos que creem no arrebatamento da igreja. Loucos que creem que tem uma cidade preparada para mim e para você. Então
Jesus reúne com os discípulos, coloca no barco e chama eles para atravessar para o outro lado da banda do lago ou do mar. E aqui já de início, irmãos, eu meditando essa palavra, vendo que sempre falando de Jesus passar, havia sempre com ele uma grande multidão. Eu poderia também dar um tema para essa palavra, como por exemplo a fé dos íntimos, porque a Bíblia vai dizer aqui que a fé que foi provada nessa passagem, do versículo 35 ao 41, foi a fé daqueles que estavam com Jesus no barco, que estavam com ele atravessando aquela tempestade. Então a fé daqueles que caminham com Jesus, ela sempre vai ser provada, ela vai ser sempre colocada em prova, para ver se eu e você estamos mesmo crendo num Deus que nós servimos, num Deus que nós falamos que temos fé, que confiamos nele. Então, Jesus reúne os discípulos e entra no barco. E a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. A versão da minha Bíblia vai dizer um grande temporal. De maneira que o vento subia, um temporal de vento, de maneira que as ondas subiam por cima do barco. Irmãos, é sempre nessa caminhada, sempre na caminhada com Cristo, que vai se levantar um temporal na minha e na sua vida. Mas nós sempre temos que estar cientes que aquele que está conosco é bem maior do que o meu e o teu problema. É muito maior do que aquilo que nós colocamos diante de Deus, que nós pedimos em oração. Aquele que está conosco, ele tem o controle de tudo. Aquele que está conosco no barco é o que comanda o barco da minha e da sua vida, é o que comanda o tempo, é o que comanda tudo aquilo que há na terra. Então, a tempestade se levantou no barco dos discípulos. O que me chamou a atenção também, do versículo 35 ao 38, foi que havia com ele, que além do barco de Jesus, a Bíblia diz que havia outros barquinhos. Então, ouvi e li que apenas o barco que Jesus estava, a Bíblia narra que as águas enchiam aquele barco, e o vento balançava aquele barco. É assim também o barco de nossas vidas. O vento vai balançar o nosso barco, as águas vão querer submergir aquele barco, o barco da nossa vida. Mas aqui eu falei nesse instante, nós temos que ter fé, temos que ter no Deus que está conosco. Então, outra coisa também que nós temos que ter sempre ciência, que na caminhada com Cristo sempre vai haver problemas, sempre vai haver dificuldades nas nossas vidas, sempre vai ter aquela pessoa contra a gente, mas que nós temos que sempre ter é que Jesus, ele está no comando das nossas vidas. Jesus, ele está sempre conosco, lado a lado. Então, a tempestade sempre vai se levantar nas nossas vidas. A dificuldade, ela sempre vai bater nas nossas portas. Mas Jesus, ele sempre está conosco. A Bíblia diz, no versículo 38, que Jesus, ele estava na polpa dormindo. Então é nesse versículo que nós vemos que Jesus, ele sempre tem o controle de todas as coisas, porque a Bíblia diz que o temporal assolava aquele barco e Jesus dormia. Irmãos, quantas vezes não é assim na minha, e eu quero também que era na vida dos irmãos, e o problema, ele sempre bate nas nossas portas, e a dificuldade chega na nossa vida. E tem hora que nós olhamos para a dificuldade, para o problema e procura Jesus. Olha para o
isso está acontecendo comigo? Aonde é que Jesus está nesse momento? No momento da dificuldade, no momento da porta fechada, aonde é que está o Mestre? Irmãos, Jesus ele nunca nos abandona. Jesus ele está sempre do nosso lado. Só que em meio a essa tempestade, em meio a esse problema, é que nós deixamos de olhar para o Mestre, deixamos de perceber que Ele está conosco no nosso lar. Então, quando os discípulos viram que Jesus estava dormindo, a Bíblia diz que eles vão despertar Jesus. E no versículo 39 diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento aquietou e houve grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu aprendi na vida e na caminhada com Cristo que sempre que se levanta um problema, sempre que se levanta uma dificuldade, posso falar por mim, na minha vida, eu não fico mais preocupado. Porque confesso que antes eu ficava preocupado e olhava para os lados e falava: Jesus, onde é que o senhor está? Eu ficava olhando para a dificuldade, eu não olhava para Jesus. Teve momentos que eu desviava, não olhava, não foco, porque o foco da igreja sempre é e sempre vai ser Jesus de Nazaré. Esse é o foco da igreja de Jesus Cristo. Então teve momentos que eu olhei para as dificuldades da minha vida. Só que no decorrer da caminhada com Cristo, a gente sempre vai aprendendo nas batalhas que a gente vai levando. A gente sempre tem uma lição no meio dessa tempestade, no meio do problema. Então eu comecei a olhar em meio às dificuldades para a solução. Agora comecei a enxergar para a solução e para um propósito que há em meio a essas dificuldades que se levantam nas nossas vidas. Então, a tempestade se levantou na minha vida, a dificuldade bateu na minha porta. Aqueles que dizem que ser conosco começaram a ser contrários a mim. Posso falar por mim. Então, a dificuldade sempre vai vir. Irmão, você está lançando palavras negativas, palavras de maldição, não, irmãos. É que enquanto nós caminharmos com Cristo, enquanto nós obedecer a palavra de Deus, sempre vai ter problemas querendo tirar nós da caminhada, tirar o nosso foco, que é Jesus. Então sempre vai haver essa dificuldade. E sempre vai ter pessoas falando mal, ou até mesmo lançando cega para nos tirar da direção e sempre tentar tirar nós da posição de cego. Eu posso falar aqui nesta noite com convicção e com propriedade, porque aqui nesse versículo, do 35 ao 41, o que foi feito aqui não foi a tempestade querendo afundar o barco. A Bíblia diz que as ondas e as águas enchiam o barco. Mas o que eu tirei aqui de lição na Bíblia, nessa passagem foi: o que estava em jogo ali foi a fé dos discípulos, a aprovação da fé daqueles que um dia viram Jesus operando milagres. Um dia aqueles homens viram Jesus operando maravilhas. E naquele momento estava sendo provado a fé daqueles que estavam todos os dias caminhando com Jesus. Eu lembro que certo dia, irmãos, aqui na reunião de obreiros, foi a última reunião de obreiros, não saí daquela mensagem, mas como eu falei que a fé dos discípulos foram provados, um dia aconteceu comigo também. Durante a reunião de obreiros aqui, o pastor João, ele se dirigiu a algumas pessoas, citou o nome, e ele citou o meu. E ele falou para todos aqueles que estavam na reunião, falou assim, que a
inveja se levantaria no meio dos familiares. Ele falou aqui bem claro e disse, sendo usado por Deus, não se espante se os inimigos se levantarem dentro de casa. Não se espante, porque os invejosos vão se levantar dentro dos seus. Irmãos, ali o pastor ele falou essas palavras, mas também ele deu a direção para aquelas pessoas que ele citou o nome, e eu tomei posse daquelas palavras. O pastor João ele falou no sábado, na reunião de obreiros. Irmãos, Satanás tentou lançar uma seta contra a minha vida, em pensamentos, que talvez aquelas palavras seriam de maldição. Mas na hora, irmão, eu repreendi em nome de Jesus e eu fiquei na posição onde me serve. Irmão, tudo que o pastor falou no sábado na reunião de obreiros, sábado o pastor falou. Iniciou a semana, na segunda-feira, eu já comecei a ser afrontado. Na segunda-feira, as dificuldades começaram na minha vida. E que eu achei interessante o que o pastor falou, que realmente, que aconteceu segunda-feira, as secas elas vieram de dentro dos meus familiares, vieram de dentro da minha casa. Aqueles que um dia elas falaram que queriam ver o meu crescimento, que queriam ver a minha família prosperar, foram os primeiros a dar pedradas. Mas, irmão Anderson, o que tem a ver com essa palavra que você está pregando sobre fé? Irmão, foram exatamente uma semana sendo afrontado pelos direitos de casa. Foi uma semana contada, 7 dias. E nessa exata semana, eu senti de Deus de iniciar um jejum, irmão. Senti de Deus chamar minha esposa para iniciar um jejum de 7 dias. E ali, no decorrer do dia, tranquilamente, e terminei esse jejum. Mas sempre firme e na posição de servo. Então, naquela semana eu fui afrontado. Cheguei para minha esposa e falei para ela, vigia aí, ora aí, que o negócio vai ser estreito, está sendo estreito aqui para gente. Então, sempre vai ter aquele dentro da casa que vai se levantar contra as nossas vidas, contra a nossa fé. Porque, irmãos, as pessoas olham para a gente e se perguntam, até falam, para que ir para a igreja todos os dias? Para que ir para a igreja toda semana? As pessoas elas falam da minha sua fé, tentam diminuir a nossa fé. Porque nós cremos num Deus invisível. Nós cremos na palavra de Deus. As pessoas elas sempre vão querer diminuir a nossa fé. Então, quando se levantarem essas pessoas, não murmurem. Pelo contrário, como eu aprendi e coloquei em prática, orar pela vida daqueles que nos perseguem. É o que a Bíblia nos ensina. Orar pela vida daqueles que nos perseguem. Foi o que eu fiz, irmão. Eu orei e entreguei na mão de Deus. E aguentei ali calado. Deixei que Deus ele viesse testificar da minha vida. Porque o que as pessoas estavam falando era tudo mentira. O que as pessoas estavam falando ao meu respeito, Deus ele sabe. Então Deus ele estava testificando da minha vida naquele exato momento. E ali eu percebi que a minha fé estava sendo colocada
a gente sendo afrontado, e minha esposa ficando calada, ali eu já me despertei, eu falei, eu deixar no negócio. Então o que aconteceu durante toda essa semana? Fui afrontar, minha fé não foi colocada à prova. Eu creio que Deus ali queria ver se realmente estava servindo e crendo no nome de Jesus, se eu realmente estava vivendo aquilo que eu prego, se realmente eu amo o meu próximo, porque muitas das vezes eu já ouvi, irmão, eu não ouvi de irmãos que estão apenas na nave da igreja, eu ouvi de irmãos que têm cargo eclesiástico, que se aquela flor fosse para aquela pessoa, ela ia revidar. Irmãos, que fé é essa? Que Cristo é esse que essa pessoa fala que serve? Que Cristo é esse que ele está esperando um raiar nessas nuvens? Se não consegue amar o seu próximo. Outro dia eu ouvi uma frase, e aqui eu quero dividir com a igreja, que se eu não consigo amar o irmão que está do meu lado, se eu não consigo amar o irmão que eu estou vendo pelos olhos carnais, como eu posso dizer que amo a Deus se eu não consigo ver Ele? Se não apenas sentir a sua presença, o Espírito Santo de Deus, como eu posso falar que amo esse Deus? Então foi triste ouvir as palavras daquelas pessoas que dizem que amam a Deus, mas não conseguem ser afrontados. Nós temos que parar e analisar e pensar se realmente nós estamos servindo a este Cristo, a esse Deus que pede para que eu e você orem pela vida daqueles que nos perseguem. É difícil, foi difícil para mim, mas não foi impossível. Então eu orei e naquele dia eu entreguei a vida daquele abençoado nas mãos de Deus. E Deus ele começou a trabalhar e mudar o quadro. Deus começou a inverter o quadro, porque aquelas pessoas que estavam falando mal ao meu respeito, a respeito da minha família, se passou uma semana e se passaram 2 semanas. Irmãos, sabe o que aconteceu? Quando eu entreguei na mão de Deus a vida daquelas pessoas, Deus ele começou a trabalhar, Deus ele começou a agir. E não pensar que não, irmão, não pensar que eu nem esperava. Eu recebi uma ligação, a pessoa que estava do meu lado recebeu uma ligação pedindo para falar comigo. A pessoa estava com raiva de mim, estavam falando de mim, estavam me caluniando, estavam perseguindo a minha família. E chegou a hora de elas querer pedir perdão. Elas queriam falar comigo e com a minha esposa. Irmãos, a gente não ficou com raiva daquelas pessoas de jeito nenhum, a gente continuou orando, apresentando a Deus. E as pessoas que uma hora estavam falando mal da gente, deformando a nossa integridade, e de certa forma estavam pedindo perdão, estavam querendo se desculpar com a gente. E para a honra e a glória do nome de Jesus, as pessoas aos poucos estão voltando a falar conosco, mesmo que a gente não deixou de falar com elas, mas elas retrocederam. Deus entrou no negócio, Deus começou a agir. Então, irmãos, aquelas pessoas vieram de certa forma pedir perdão a gente, a minha esposa, e ali a nossa fé foi provada. E creio, irmão, foi aprovada porque a gente não revidou as afrontas, porque era o que ele queria, que a minha família revidasse nas afrontas. Então a minha fé foi colocada à prova. A sua fé, eu creio que foi colocada de certa forma em prova, de alguma maneira, de algum jeito. Deus ele já provou a sua fé. Então a Bíblia diz que até os discípulos foram provados, porque foi para isso que a tempestade se levantou, para ver se realmente eles estavam
quer dizer que ele não estava com o controle daquela situação. Não é que Jesus não estava vendo aquela tempestade, não. Jesus, ele estava provando a fé dos discípulos. E mais uma coisa que eu aprendi aqui no versículo do 38 ao 41, é que em meio àquela tempestade, em meio àquele temporal, os discípulos foram despertar Jesus. Quando os discípulos tomaram ciência que Jesus estava no barco, viram que Jesus estava dormindo, os discípulos eles foram despertar Jesus. É assim que nós devemos fazer, irmãos. E ele foi falar aqui nesta noite, chamar a atenção de Jesus. Nós somos cristãos, devemos chamar a atenção do Mestre para nós. Devemos clamar por Jesus em meio a toda dificuldade. Eu não sei como é que os irmãos entram aqui nessa noite, não sei como passaram por esta porta, mas Jesus está dizendo: eu tenho o controle de tudo. Jesus ele tem o controle de todo problema. Jesus ele tem a solução para todo problema. Jesus está dizendo aqui nesta noite, aleluia, que para o teu problema, para o meu problema, ele é a solução. Jesus está dizendo que em meio a toda tempestade devemos confiar nele, devemos despertar Jesus. Não é que ele está dormindo, não, irmãos. Nós devemos chamar a atenção dele para a gente. E como é que nós devemos chamar a atenção de Jesus? Antes de tudo, orando, buscando, e assim também como o cego Bartimeu fez, clamar por Jesus, porque o cego não perdeu a oportunidade de receber o seu milagre. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar, começou a chamar a atenção de Jesus para ele. É assim que nós devemos fazer, clamar por Jesus. O cego ele clamou e recebeu o seu milagre, recebeu o que ele tanto queria, o milagre que ele tanto buscava, o milagre daquele cego que estava passando por ele, bem do ladinho dele. É o que Jesus está falando nesta noite, irmãos. Ele está tão próximo que está esperando você convidá-lo e entregar tudo na mão dele. Jesus ele está disposto a resolver o meu e o teu problema. Basta nós apenas crer, confiar, porque no livro de Romanos diz que com a tua boca confessar e com o coração crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou pelos meus e seus pecados, nós seremos salvos. Você será salvo. Então nós devemos crer que Jesus ele é a solução para todos os problemas. Amém, irmãos? Jesus está no controle de tudo, irmãos. Jesus está no controle de nossas vidas, independente que seja a situação ou problema. Uma coisa que eu queria de lição aqui nessa mensagem e na caminhada com Cristo, que em meio a um problema, em meio a tempestade, em meio ao temporal, em meio ao vento forte, tem um propósito. Em meio àquele problema que se levanta na minha e na sua vida, muitas das vezes tem um propósito, mas também eu creio que tem uma bênção esperando para mim e para você. Foi assim que aconteceu com o discípulo, porque a Bíblia diz que quando eles despertaram Jesus, aleluia, Jesus, no versículo 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala, aquieta. Jesus está dando uma ordem nesta noite para o meu e teu problema: cala, aquieta, porque após a tempestade a bonança. Porque foi assim que aconteceu no versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala,
e houve grande bonança. Essa é uma palavra profética que eu quero lançar para a sua vida nesta noite, para o seu problema. E o vento ele vai cessar, e após o vento cessar, vai ter grande bonança na sua vida. Você vai ter a oportunidade para agradecer com a irmã, ela pediu nesta noite. Veio agradecer a Deus. Ela veio agradecer a Deus pela resposta das orações dos justos. E assim vai ser você também, assim eu tomo posse dessa palavra. Que você vai pedir a oportunidade para agradecer e dar um culto de ação e graça. Porque nosso Deus, ele é fiel. Deus ele cumpre promessas. Deus ele não dá, Deus ele não dá. Mesmo que você acha que está demorando, da minha bênção e da sua bênção chegar, mas na hora certa, ela vai chegar e nós vamos dar um culto de ação e graça. Amém, irmãos? Deus ele é fiel, Deus ele não muda, Deus ele não dá. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas, para todo propósito, debaixo do céu. Então, essa foi a mensagem que Deus pediu para mim pregar nesta noite. Pregar sobre fé. Que uma hora ou outra, nossa fé vai ser provada. E que nós venhamos estar firmes na posição para passar por esta provação. E nossa fé ser aprovada. Em nome de Jesus, amém? Deus é abençoando a vida de cada irmão que procura estas portas. Abençoe cada dia mais, abundantemente, a vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu agradeço a Deus pela minha rica oportunidade. No nome de Jesus. Oh glória, vamos ficar de pé, igreja. Jesus é bom, Jesus é fiel. Vamos adorar o Senhor. Ele está no controle de tudo. Alcança ali, será que ele vai ficar falhando? Aleluia. Deixa eu aqui para eu louve comigo esse louvor. Glória a Deus. Adore ao Senhor nessa noite. Bota a mão no teu coração. Jesus está voltando, igreja. Esse é o Marco Antônio. Oh, glória a Deus. Jesus é fiel. Olha, eu gosto dele com esse playback que ele vai ficar agora, eu acho mais. Amém. Oh, glória. Espírito Santo de Deus, me apoia. Adore o Senhor. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és digno de honra, de glória e de majestade. Aleluia. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Aleluia. Será que você já pensou no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu todo nome, valeu a pena esperar, diga para ele, valeu a pena confiar em tua vida inteira, valeu a pena
Eu sei que a dupla que canta esse louvor, né, está um pouco fora do prumo, mas o louvor é bonito, foi inspirado por Deus. A Bíblia vai falar que Josafá enfrenta uma tempestade inesperada, irmão. Uma multidão se levanta contra ele, contra Judá. Mas a Bíblia vai dizer que ele começa a louvar, e no meio do louvor o Senhor se levanta e os inimigos caem por terra. Louva ao Senhor comigo esse louvor, adora Ele na beleza da sua santidade. Aleluia. Glória a Deus. Se você está passando por luta, por tempestade, adore só mais esse louvor comigo.
e declare sua vitória. Às vezes Deus permite que a luta se levante para a gente buscá-lo, para a gente ir para o joelho. E muitas das vezes também é porque a gente é fiel ao Senhor e o diabo se levanta, mas ele se levanta para cair. Creia, adora o Senhor Jesus, deixa na casa do oleiro agora. Fale com o oleiro. Aleluia. Espírito Santo, visite esse coração agora, Senhor. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Oh. Espírito Santo, dá uma vacuna nessa pessoa. Se você puder abraçar a pessoa que está do seu lado, abraça. Venha
Pode escutar, aleluia. Para que tudo isso, né, Senhor? Por que está acontecendo essas coisas? É para o nome dele ser glorificado na tua vida, viu? É para que você tenha testemunho para contar. Vou lhe falar que uma vez e pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor.
Creia, creia, creia que tem uma vitória grande chegando. Não tem coisa melhor do que louvar. Não tem coisa melhor do que louvar. E a Bíblia diz: a vitória está depois da muralha. Acredite que você vai conseguir, se o poder de Deus ela vai ter. Com vocês não milhares. Essa guerra você não vai. A muralha hoje vai. Hoje você vai vencer. Declare no nome de Jesus Cristo. Declare no nome de Jesus a sua vitória. Declare, saia desse mundo hoje de posse de vitória. Todo impedimento, toda seta, toda ação de Satanás caiu por terra. Pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo. Pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor da glória. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente, irmão, que quer entregar a vida para Cristo? Aleluia. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus ou todo mundo já é cristão? Oh, glória, é bom, né, irmão? Todo mundo serve, todo mundo na presença de Deus. Senhor Deus, graças te damos por mais um culto, pela palavra. Te apresentamos tuas servas, o caderno de oração, a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Aqueles também que estão conosco pelo YouTube, a tua boa mão alcance a todos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Abra vossas mãos e o Senhor, Ele te abençoe. O Senhor, Ele te guarde. O Senhor, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel vem com todos. E a igreja diz amém. A pastora está dizendo que o departamento espera só um pouco e que não tem mais troca para vender. É forte, né?